Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa última aula dessa unidade, nós vamos continuar vendo alguns métodos e estratégias, né, como por exemplo o estudo de caso. O estudo de caso é considerado uma variante do que nós vimos na última aula, né, da aprendizagem baseada em projetos. Só que é algo diferente da ABP, né, que precisa ser algo ali realmente que envolva o aluno no sentido de ele estar inserido e dele propor ali um projeto para ser executado na realidade em que ele vive. O estudo de caso também pode ser nesse formato, mas também pode ser em casos fictícios ou em casos que ele viu no jornal numa outra cidade ou num outro país, né? Então o estudo de caso ele tem esse caráter aí. E é um método que oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem enquanto exploram a ciência envolvida em situações relativamente complexas. E enquanto o objetivo da ABP que nós vimos, né, principalmente a aprendizagem do assunto científico, os casos, dentro do estudo de casos, são mais comumente usados para ensinar habilidades para a tomada de decisão. Então tem mais esse caráter assim, nesse caso que aconteceu em tal lugar, o que poderia ser feito, né? Diferente da ABP que trabalha um assunto científico e amplia para algo que precisa de proposta para ser acontecido, né? E aí eu trouxe o caso aqui da doença de Milena, que é de um trabalho que eu vou deixar aqui também para vocês lerem, tá bom? E esse trabalho ele traz alguns aspectos de de como deve ser construído um bom estudo de caso, né? Então aqui ele trabalhou, né, os autores trabalharam alguns conceitos da química e o problema era a doença de Milena. Então eles destacam aí alguns pontos bem legais depois que vocês, né, vão aprofundar suas leituras, mas é nesse formato, né? Diabetes é uma doença cada vez mais prevalente no mundo, só no Brasil afeta cerca de 15 milhões de pessoas. Ele traz ali prints de conversa simulando, é um caso bem estruturado, o estudo de caso ele precisa ser bem estruturado. Ele traz prints de conversa no WhatsApp da Milena conversando com alguns amigos, e ele já traz algumas informações importantes, né? E já vem trabalhando alguns conceitos químicos muito importantes. Ele consegue fazer isso, mas tem esse caráter e ele abre o espaço para a gente pegar casos que podem ser reais, mas também podem ser fictícios. E nós temos a nossa experimentação, que das ciências exatas e das disciplinas que se tem no currículo escolar, a química é a que traz esse destaque, né? É algo característico da nossa ciência química, a experimentação, as atividades experimentais. E aí a gente precisa refletir um pouquinho que existem duas ideias, duas concepções do que é a experimentação e qual a sua finalidade, né? Primeiro a gente tem a experimentação para a ciência e nós temos também a experimentação para o ensino de ciências. A experimentação para a ciência ela tem como finalidade, como objetivo final, desenvolver teorias, né? Então, existem os laboratórios que vão fazer testes, simulações para desenvolver teorias, desenvolver produtos, né? Já para o ensino de ciências, a gente tem funções pedagógicas específicas que tendem a atingir objetivos pedagógicos. Então, são pensamentos diferentes. A experimentação para o ensino tem que ter objetivo pedagógico bem descrito. E a experimentação, como ela tem aí, ela traz essa vertente, ela possibilita a gente trabalhar a teoria atrelada com a prática, ela auxilia na construção de conceitos e vem a ser uma alternativa àquele ensino tradicional que a gente criticou no início dessa unidade, né? Além disso, a experimentação ela também vai focar, além do conceito, muito no procedimental, né? O aluno ele vai estar ali manipulando, ele vai estar observando, então desenvolve muito ali o procedimental. E quais são os objetivos da experimentação? Primeiro, facilitar a aprendizagem de conceitos científicos, isso já é comprovado, né, cientificamente. Desenvolver habilidades manipulativas, então o aluno vai poder aferir um volume, né, utilizar ali as vidrarias das diferentes medidas, desenvolver e melhorar o raciocínio. Então, sempre no experimento ele precisa ali analisar, né, o que foi feito e raciocinar para tirar as suas conclusões do experimento, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, estimular a observação acurada e o registro cuidadoso de dados. Então, a experimentação é uma das alternativas que nós temos como professor para trabalhar em sala de aula que desenvolve tudo isso, né? E mais.
E existe uma coisa que alguns autores, eu vou deixar aqui um artigo muito legal para vocês lerem, né, da Bassoni, que é a gente pensar a experimentação como algo apenas para motivar o aluno a aprender. É positivo, né? E realmente acontece da gente, quando a gente fala que vai ter aula no laboratório, ou em escolas que não tem laboratório, né? Quando a gente traz material para fazer um experimento, existe ali uma motivação, né? Ela é real. Mas a gente não pode pensar somente que a experimentação ela motiva para aprender, nesse sentido de que eu vou trazer experimentos para os alunos somente de algo mais visual, né? Então, o que acontece nesses casos é que o aluno ele se interessa pela explosão, pela mudança de cor, né? Quando é um experimento ali para observar coisas, né, que não vão trazer essas evidências de reação química de maneira mais clara, ele já não tem muito aquele interesse, né? E aí, quando a gente pensa nesse sentido, que o aluno ele vai se interessar só pelo que é visto, pelo show da química, que alguns autores costumam falar, né? A gente deixa de lado a construção de modelos e conceitos. Então, é importante a gente ter essa concepção, né? De que não é unicamente, exclusivamente essa motivação que a gente quer do nosso aluno com a experimentação. E aí existem alguns tipos de experimentação, né? A gente tem as demonstrações práticas, que o professor realiza e os alunos assistem, por eles não podem intervir, e essa é uma opção quando não tem laboratório na escola, quando nós temos poucos materiais, quando não temos o espaço adequado e eu preciso utilizar algum material um pouco mais delicado, né? A gente tem os experimentos ilustrativos, que os alunos têm possibilidade de realizar, e é onde eles têm maior contato com os fenômenos já conhecidos, é quando a gente já consegue dividir, né, em equipe, a gente tem um espaço para isso, para realizar. Os experimentos descritivos são realizados pelos alunos e a interação física e intelectual ganham destaque, né? Esses descritivos já tem mais aquela análise ao final do experimento, né? E os investigativos, que a gente falou na última aula, né, sobre o ensino por investigação, que pode ser teórico ou experimental, e aqui eu destaco os experimentos investigativos, que vão exigir do aluno uma grande participação para sua execução e, com isso, uma atividade intelectual mais ativa. Lembra das etapas, né, que ele precisa pensar sobre a situação, problema inicial, levantar as hipóteses, partir para a ação e depois tirar suas análises e conclusões, né? Bom, pessoal, esses foram algumas metodologias, estratégias e abordagens que são mais usuais no ensino da química. Existem muitos outros, tem o método de Gibson, que vem ganhando destaque aí também. Enfim, tem o seminário, que é algo mais clássico, mas eu trouxe aqui, destaco para vocês esses que são os principais e vem sendo tendência dentro do ensino da química. E aí eu vou deixar alguns trabalhos para vocês lerem, né, alguns artigos sobre essa temática, sobre o nosso tema da unidade. E aí, após a leitura dos artigos, eu quero que vocês dissertem brevemente sobre qual desses artigos chamou mais sua atenção, qual você teve mais afinidade, você gostou mais do tema ou do conteúdo, e vão pegar esse artigo que vocês leram, escolheram, e vão destacar os pontos principais, né? Achei importante por causa disso, achei importante porque trabalhou o conteúdo de uma forma diferente, achei legal que foi um experimento investigativo, enfim. E vocês vão fazer uma análise crítica do trabalho, né? É um trabalho bom, mas eu percebi que poderia, né, ter trabalhado esse outro conteúdo, ou poderia ter dividido os alunos em dupla ou em grupo. Vocês vão fazer uma análise crítica sobre esse trabalho, tá? E aproveitem também o fórum para vocês tirarem as dúvidas da unidade. Então, além de colocar aí a sua análise do artigo, coloquem lá, professor, eu tenho dúvida nisso, nesse método, né? Então, fica aberto o fórum também para tirar dúvidas. Tudo bem? Gente, então é isso, a gente finaliza a nossa primeira unidade. Espero que, né, vocês tenham aprendido, que tenha contribuído com esses vídeos, né, para a formação de vocês, para o entendimento dessa unidade. E mergulhem na leitura do material, tá bom? E se preparem para a avaliação. E o fórum eu vou estar sempre disponível para tirar a dúvida de vocês por lá, e participem dos fóruns, né, que vocês sabem que é uma das atividades que vão ser avaliadas aí pelos tutores, tá bom? Então é isso, gente. Bons estudos.